Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros, de todos os estados do Brasil, há 10 anos e meio. E já mais uma vez tivemos o prazer de entrevistar o caro professor Lival de Souza Ramos, e um dos grandes constitucionalistas do Brasil, procurador-geral do Estado de São Paulo, e um dos mais precisos críticos da realidade atual. Evidentemente, o crítico pode ser a favor e contra. O crítico é aquele que examina uma determinada realidade e que tem sempre, nas exposições que faz na Academia Paulista de Letras Jurídicas, onde é considerado aquele que fala por escrito, tal a precisão da sua adjetivação de todas as situações por ele descritas, sobre o que é a realidade brasileira, um momento político que nós estamos vivendo. Guinho tem que escrever um livro, Um Momento em Pequim. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar um momento no Brasil, através da palavra e do conhecimento e do diagnóstico, principalmente. Nosso caro professor Lival. Meu querido Lival, é uma grande alegria tê-lo aqui no nosso programa. Já fiz a introdução de que você é um analista permanente do momento brasileiro. Eu gostaria, como é que você está vendo, não só o momento jurídico do Brasil, isto é, a intervenção permanente da Suprema Corte em questões, enfim, que normalmente foram sempre tratadas pelos poderes políticos, mas o próprio desenvolver desse momento em que se vê perfeitamente que vivemos uma turbulência que nos últimos anos nós já não tínhamos prevenido e liberado. Certamente, depois da Revolução de 64, a redemocratização em 85, nós tivemos um problema, apesar de 2 impeachments, de uma certa calma no campo democrático. Como você vê a realidade atual? O tempo é seu. Bem, antes de mais nada, queria agradecer as generosas palavras do meu amigo, o professor Ganda, que é o nosso chanceler da Academia Paulista de Letras Jurídicas, e certamente o desconto será dado em razão da nossa antiga amizade já, e do coração aí tão caloroso do professor Ganda. Mas dizer que é uma grande honra, mais uma vez, estar aqui no programa Anatomia do Poder. Nós, nesse programa, frequentemente nos debruçamos sobre a realidade brasileira, cada entrevistador apresentando, enfim, o seu ponto de vista, dentro da sua especialidade, etc. Eu, no meu caso, como um estudioso, aí, pesquisador na área do direito constitucional, não posso deixar de salientar, enfim, os aspectos constitucionais e institucionais dessa crise brasileira. Eu tenho frequentemente, tanto em sala de aula, quanto em palestras, em artigos, etc., defendido a ideia de que a nossa crise é uma crise, sobretudo, institucional. No seguinte sentido, para a gente ser bem entendido aqui, que nós lidamos com instituições inadequadas. Não todas, evidentemente, mas muitas instituições inadequadas que têm um peso enorme no processo político. Uma democracia, como nós sabemos, não é tão simples assim de ser construída. Ela precisa, claro, do elemento participação política, precisa ter pluralidade, liberdade de participação, universalidade, isonomia nessa participação, mas não basta a participação, né? A participação política é como se fosse a energia criativa da democracia. Ali que os partidos, as pessoas, as instituições, as associações, as entidades vão apresentar suas propostas. Mas isso tem que ser feito dentro de um quadro de estabilidade e de segurança jurídica, com isonomia, dentro de um marco legal, um marco institucional. O professor André Franco Montoro, que é conhecido de todos, né, foi senador da República, professor da PUC, São Ciência do Direito, tinha livro publicado nessa área. Ele sempre dizia que a mãe de todas as reformas deve ser a reforma política. Por quê? Porque qual
qualquer coisa que nós queremos fazer, nós precisamos dos instrumentos da política, das instituições. Se nós quisermos reformar a Previdência, reformar o sistema tributário, a administração pública, lá o que for, nós vamos precisar fazer isso através do Congresso Nacional, através de leis, através de emendas constitucionais, às vezes. Então, isso passará necessariamente pelo instrumental institucional, né? Que é o que a Constituição nos dá. Então, nesse ponto que nós verificamos no Brasil, e isso está muito ligado ao que foi já posto aí pelo nosso entrevistador, o professor Miranda, que é a questão do ativismo, da incursão do Supremo Tribunal Federal frequentemente em temas. Não é problema de entrar nos temas, mas é a questão da maneira como faz, né? Não se atendo às questões jurídicas que lhe são próprias, mas entrando no terreno da conveniência e oportunidade, que não cabe ao Poder Judiciário, né? Cabe à representação política. Isso, a meu ver, é fruto do mesmo mal, que é a questão da fragmentação do quadro partidário brasileiro. Então, nós temos hoje um excesso de partidos. Isso se traduz por uma ineficiência deliberativa do Congresso, e o Congresso não deliberando, há uma tentação muito grande de alguém ocupar esse espaço. E quem tem ocupado esse espaço tem sido o Supremo Tribunal Federal. Isso é tão marcante que hoje, que nós verificamos, agora ainda há dias atrás eu vi na imprensa dizendo que já há uma movimentação de candidatos a futuros cargos, enfim, quer dizer, ministros que sequer se aposentaram, vão se aposentar o ano que vem, já tem pretendentes já, em relação a esses postos. E ninguém fala para alguém que tem a pretensão, por exemplo, de ocupar a presidência da Câmara, a presidência do Senado, né, que são postos normalmente nos outros países mais relevantes, até mais disputados, etc. Então já há uma série de lideranças disputando a reeleição, as eleições, mas nenhuma delas apresentou uma proposta de se candidatar a esses postos, que são postos, comando do Poder Legislativo, das casas legislativas. Ao contrário, quanto ao Supremo, já tem uma dúzia de candidatos se colocando a posto. É uma distorção institucional, não há dúvida. Isso não se verifica em outros países, né? Eu acho que nós temos que meditar um pouco sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem um papel importantíssimo. Aliás, uma das minhas obras sobre controle de constitucionalidade, eu dediquei ao Supremo, dediquei à instituição Suprema, para mostrar todo o apreço que eu tenho, que eu sei que partilho também com meu amigo Miranda, um apreço pela instituição, que é uma instituição republicana, importante, tradicional entre nós, que deve ser mantida, mas deve ser aperfeiçoada. Agora, não é possível que ela continue perdendo, né, a noção clara do seu papel institucional, que está claro na Constituição. Guardiã da Constituição, ela é guardiã da Constituição. Ela não é responsável pelo acerto ou desacerto do governo. Isso são questões ou do Poder Legislativo. Então, frequentemente, certamente um juiz, um magistrado, se depara com situações que ele verifica e fala, puxa, isso aqui, a regulação não é boa. Mas não cabe a ele corrigir isso. Ele pode, eventualmente, dar sugestões que o legislador o faça, mas não é próprio que ele assim o proceda. Na Alemanha, eles têm lá um instituto chamado apelo ao legislador. O ministro Gilmar Mendes, aliás, que fez um doutorado lá, frequentemente se refere a esse instituto. Quando se constata uma omissão a respeito de um assunto ou um tratamento inadequado, faz o apelo ao legislador para que ele colmate a lacuna e não tomar as vezes do legislador. Esse instituto alemão do apelo ao legislador é um bom exemplo de como se deve proceder. E aqui, infelizmente, e aliás, isso é explicitado por várias vozes, várias lideranças do Supremo, vários ministros que têm uma posição ali de liderança e que dizem, olha, nós estamos fazendo porque o Congresso não faz. Então, seria, dando aí uma metáfora futebolística, né? Sempre para a televisão é um pouco mais agradável para o público em geral, seria a mesma coisa que um juiz diz o seguinte, olha, está um problema sério, porque nenhum dos dois times consegue acertar o gol. Então, o juiz resolve ele chutar a bola no gol, fazer o gol que os jogadores não fazem. Não é? É a mesma coisa que o Supremo tem dito aí. Não, como a representação política não faz o que devia fazer, nós vamos fazer. O certo seria, evidentemente, tornar o Congresso mais efetivo, que ele pudesse deliberar de maneira mais eficiente. Para isso, não pode ter tantos partidos. Não é possível ter aí quase 30 partidos na Câmara e mais de 20 também no Senado Federal. E essa é uma questão ligada ao sistema eleitoral também, mas que nós podemos
conversar um pouco sobre isso. Caro Ivan, indiscutivelmente, eu concordo com tudo que foi dito, e é interessante que essa fragmentação partidária, normalmente você não tem nos sistemas parlamentares de governo. E como o primeiro-ministro sai do próprio legislativo, há sempre um pequeno número de partidos na situação, ou um partido só na situação, e esses dão total apoio ao presidente, ao primeiro-ministro, porque se não derem o apoio, eles vão para a oposição. Do outro lado, também um grupo de oposição. Na verdade, são dois blocos pequenos. Não é como no nosso presidencialismo, que cada partido não comanda ninguém, cada deputado é absolutamente independente, faz o que bem entende, e negocia a sua adesão. Basta dizer que o nosso orçamento é capturado em mais de 20% para os deputados que dizem: dou meu voto se me mandar tanto para mim o distrito, que representa uma carga, inclusive tributária, superior ao cidadão, porque o orçamento seria destinado exclusivamente à nação, ele é uma parte destinada à nação, uma parte aos interesses imediatos terminados por isso, porque o Legislativo não tem nenhuma responsabilidade com a aprovação do orçamento, já que essa fragmentação partidária é impossível negociar com mais de 20 partidos. Eu nisso estou absolutamente de acordo. Nós vamos agora para o nosso comercial e vamos continuar conversando sobre isso. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor titular da Universidade de São Paulo, de Direito Constitucional, o professor Irival Silva Ramos, e que foi procurador-geral do Estado de São Paulo, que é meu confrade na Academia Paulista de Letras Jurídicas, e sempre que se manifesta causa grande impacto pela clareza das suas ideias, pela objetividade em perceber sempre o momento em que estamos vivendo. Como eu faço em todo o programa, meu caro Irival, eu ofereço um livro. Essa é a quarta edição do meu Uma Breve Teoria do Poder. As edições anteriores foram prefaciadas pelo Ney Prado, pelo Paim, aquele grande filósofo, que era meu confrade na Academia Brasileira de Filosofia. E essa quarta edição tem um outro prefácio, o prefácio da quarta, o nosso comum amigo, também professor de Direito Constitucional, foi presidente da República, Michel Temer. Estou lhe enviando amanhã o livro. Mas, Irival, quando a análise da situação brasileira, o que às vezes me preocupa, mesmo considerando a qualidade, o bom nível dos nossos ministros da Suprema Corte, todos eles uma obra, do ponto de vista jurídico, respeitada no país, algumas disposições que estão sendo, não disposições que eles estão dando uma interpretação mais flexível. Eles estão anulando. Eu vou citar um caso, que é o que mais me preocupa no momento, porque eles passaram a ser investigadores, acusadores, julgadores daquilo que eles entendem. É o artigo 129 da Constituição Federal, e diz que a ação penal ela é privativa do Ministério Público. Se ela é privativa do Ministério Público, eu sou uma pena, não faço ação privativa exclusiva, mas mesmo admitindo que uma você não tem que delegar, não pode delegar, e na outra pode delegar, quem pode delegar é quem tem o poder. Se o Ministério Público não delegar, não há possibilidade de delegar sem entender. O que vale dizer é privativa e, a meu ver, indelegável. O Ministério Público é uma instituição colocada com essa função. Pois bem, quando eu vejo um inquérito, como é o caso do fake news, que está há 3 anos em investigação, normalmente uma investigação dura 30 dias, com uma prorrogação 60, 3 anos. O Ministério Público, titular da ação penal, declara que deve ser arquivado. E se pede para ser arquivado, nunca vai haver eleição penal.
e o Supremo não arquiva sob a alegação de que um artigo 43 de um regimento escrito por eles vale mais do que o princípio constitucional. Continua com o inquérito, investigando, acusando e julgando. O que representa as duas instituições são funções essenciais à administração da justiça. O Ministério Público para acusar a advocacia, o Ministério Público não acusa, então ele não existe. E a advocacia não tem chance, porque o acusador é aquele que vai julgar. Quer dizer, as duas instituições são colocadas à margem de um processo de investigação, e a ação penal é deles e o julgamento é deles. Isso me preocupa, porque não é o dizer, é uma interpretação mais flexível. É a alteração da Constituição, é a subordinação da Constituição a um regimento interno anterior à Constituição e que não foi redigido pelo Congresso. Isso preocupa muito, porque vai muito além daquela interpretação do consequencialismo jurídico, do neoconstitucionalismo, daquela interpretação que dá uma margem de flexibilização muito maior do que nós, os clássicos do direito constitucional, admitimos a tripartição montesquiana do poder. Como é que você vê isso? Eu, em relação a esse inquérito, desde o início eu fui extremamente crítico ao chamado inquérito, alguns chamam de inquérito do fim do mundo, né? Porque hoje ele contempla tudo, né? E é primo irmão de uma CPI do fim do mundo, que também houve no passado, que investigava tudo e todos, né, ao mesmo tempo. O direito, ele tem os seus procedimentos, né, que são tão importantes para nós quanto os fins que são buscados. Eu diria até que para nós, às vezes, os procedimentos são mais importantes do que os fins. Eu diria que é exatamente o contrário, né? Não é os fins justificam os meios, mas os meios é que permitem que se alcancem os fins, né? Para quem é da área jurídica, isso faz todo sentido, né? Eu pergunto, bom, há um processo criminal, tem alguém que está sendo acusado, se o juiz já tem, logo de início, a convicção de que essa pessoa é culpada, pode dispensar as formalidades todas? É claro que não. Isso é uma barbárie, né? Ele tem que proceder a toda, tem que permitir a defesa, até porque frequentemente acontecem erros, né? Acontecem erros. Ainda recentissimamente, o ministro Flávio Berrenbach, que foi ministro do Superior Tribunal Militar, ele contava um caso lá que ele se deparou que alguém foi condenado por pena de 9 anos e depois descobriram que a pessoa que teria sido supostamente assassinada estava viva. Um caso lá no Superior Tribunal Militar. Ou seja, esses erros acontecem e por isso existe a defesa, procedimento, etc. Então, esse inquérito, eu interpreto da seguinte forma, eu acho que o regimento ele poderia ser recepcionado no seguinte aspecto: caso no Supremo exista a prática de um crime, vamos imaginar que 2 advogados resolvam ali partir para o esforço físico, em pleno plenário ali, quer dizer, disputando uma causa e são adversários, e se excedem e tal, e há uma agressão física ali, bom, presenciada pelos 11 ministros. O que eles vão fazer? Eles vão, claro, registrar esse fato e, além de, evidentemente, separar os contendores, vão procurar tomar as providências, chamar ali a segurança, e depois isso será encaminhado à Polícia Federal para fazer uma investigação, vai lá realizar um inquérito, ou, no caso, se for um caso de competência ali que seria nos estados, aí o Distrito Federal, a segurança lá do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública vai realizar a investigação. Então, a Polícia Civil. Ou seja, o que se quer dizer é que o Supremo Tribunal Federal pode determinar ou requisitar a abertura de um inquérito. Isso é uma outra coisa. Agora, ele próprio realizar o inquérito é aquilo que foi dito. Quer dizer, num sistema acusatório e não inquisitório, como é o nosso sistema penal, as funções têm que ser separadas, totalmente separadas. Quem acusa não pode julgar e nem tampouco investigar, né? Porque quem investiga já se vincula, né, aos resultados da investigação. Então, é um sistema bem construído, que hoje vigora. Antigamente havia outras exceções em legislação ordinária que foram, aos poucos, sendo expulsas do nosso ordenamento, até por se entender que eram inconstitucionais. O próprio Supremo ajudou a fazer isso, em que se permitia que o próprio julgador iniciasse uma ação penal, que não faz o menor sentido. Isso tudo não existe entre nós mais, né?
E aí o Supremo vai buscar um inquérito em situações, o que é mais grave ainda, mesmo que fosse uma situação gravíssima institucional, não poderia fazer, e nem deveria. Mas nem isso era, porque o que nós vimos de início, pelo menos, eram situações em que pessoas ofendiam a honra, e muitas vezes de familiares dos ministros. Ora, é um crime de ação penal privada, que essas pessoas teriam que se manifestar eventualmente, porque muitos deles podiam nem querer fazer nada. Isso é do jogo político, não quero. Então, os ministros resolvem abrir. E depois, como foi lembrado aqui, como é uma CPI, o inquérito penal sempre tem um objeto específico, para apurar um determinado delito. Eu não posso apurar todos os delitos. Um delegado de polícia, por exemplo, não pode dizer assim, eu vou abrir um inquérito aqui no meu distrito para investigar todos os crimes da minha área. Ele não pode fazer isso, é irregular, não pode. Ele tem que investigar fato por fato. Então, se acontecer um homicídio, vai lá, manda fazer a perícia, vai para o instituto legal, tá bom, uma pessoa foi assassinada, vamos em busca do autor, o suspeito vai investigar. Não pode dizer, bom, houve 8 homicídios, eu vou abrir um inquérito só para investigar os 8 ao mesmo tempo, sem conexão. Isso é básico no direito. Então, cada fato isolado merece uma investigação. E ali nós temos fatos totalmente desconexos, né? E o inquérito, por isso que é chamado do inquérito do fim do mundo, que começa a investigar tudo, todos, ao mesmo tempo. Isso é grave, porque, enfim, a Polícia Federal, claro, se ela é requisitada, não solicitada, mas requisitada a fazer alguma coisa, é obrigada a cumprir ordens, vai ali, faz, não vai impugnar. E isso vai se prolongando, né? Prolongando. Uma agravante ainda, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou logo no início desse inquérito, categoricamente, que ela não pretendia, ela achava que era tudo irregular e era uma pessoa moderada, todos nós sabemos, que nunca teve nenhum posicionamento político-partidário, envolvimento com quem quer que fosse, uma pessoa respeitada nacionalmente, né? Por isso, equilibrada, moderada, e ela diz, olha, isso é irregular e se eu receber esse inquérito, eu não vou fazer nada com ele, porque eu entendo que é irregular, não partiu do Ministério Público para a investigação, teria que ter partido, e nós temos que ter acompanhado isso. Deve ser gravíssimo, porque um juiz, mesmo que alguém diga, olha, não pode fazer nada, porque o acusador penal não quer proceder dessa forma, ele fala, mas eu vou continuar investigando. E como ele não pode acusar, a investigação não termina. Porque se ele pudesse acusar, ele teria que, em determinado momento, transformar em peça acusatória. Mas ele não tem esse poder. Então, ele não termina a acusação, até porque, se terminar, pode não dar em nada, o acusador não vai fazer nada com o material, e, puxa, perdemos tempo, investigamos por quê? Então, é grave porque a impressão que passa é que o Supremo quer ali está simplesmente manifestando um poder que ele tem. Então, assim, olha, eu quero que todo mundo preste atenção. Nós aqui temos um instrumental aqui, jurídico, que podemos usar a qualquer momento contra quem quer que seja, o que é muito grave, né? A meu ver, isso caracteriza abuso institucional de poder. Há um abuso de poder aí, claramente. A honra se faça, né? O ministro Marco Aurélio, que tantas vezes votou vencido no Supremo, nesse episódio votou vencido, mas por justa causa, né? Ele foi o único que se posicionou contra esse inquérito, dizendo que isso era irregular, que era um absurdo, etc. Então vamos fazer aqui as homenagens nossas ao ministro Marco Aurélio, citando nominalmente, que ele foi o único que teve a coragem de se levantar contra. Eu tenho escutado até mesmo de colegas, né? Isso agora entre nós, a nossa confraria jurídica, é lamentável que colegas nossos digam assim, mas isso é uma defesa do Supremo. Mas o que defende as instituições, o que defende a democracia, no Brasil sobretudo, hoje, é o fato de que as nossas Forças Armadas, né, essa é a minha convicção, e o ministro Flávio Dembélé outro dia confirmou, na mesma linha sua. Eu já tinha escutado o seu depoimento com professores que são das escolas, né, militares, dizendo, olha, o que no Brasil assegura a continuidade democrática é que as Forças Armadas têm hoje um compromisso com a democracia. Simplesmente isso. E caso não houvesse esse compromisso, não seria o Supremo Tribunal Federal com esse inquérito que impediria coisa nenhuma. Esse é o ponto grave, né? Enfim, essa é a minha opinião a respeito desse assunto. Agradeço muito. Sempre o nosso inimigo no programa, continuaria conversando, estou absolutamente convencido. E, no caso, acresce o fato que o Procurador-Geral da República atual pediu o arquivamento do inquérito e eles continuaram. Quer dizer, o titular da ação penal disse: eu não vou iniciar nunca a ação penal. E continuaram com o inquérito. Meu caro Livão, muito obrigado por estar no nosso programa.
Senhores telespectadores, os senhores aproveitaram e eu desejo encontrá-los novamente no próximo domingo.